Um probleminha de distância entre um ponto e uma curva. E aqui é fundamental você lembrar da fórmula da distância entre dois pontos. Para calcular a distância entre dois pontos, nós pegamos a diferença das abscissas desses pontos ao quadrado, somada a diferença das ordenadas desses pontos ao quadrado também, isso ainda tirando a raiz ao final. Basicamente é uma variação do Teorema de Pitágoras, mas a gente não precisa entrar nesse assunto agora. Voltando para o cálculo, nós queremos os pontos sobre a curva y igual a x ao quadrado, cuja distância ao ponto 0,2 seja mínima. Começando pelo esboço dessa parábola, e marcando também o ponto dado, que é o ponto 0,2, nós temos o seguinte diagrama. É de se esperar que os pontos mais próximos nessa parábola a esse ponto 0,2, eles sejam aproximadamente esses pontos marcados aqui. Então dá para ver já que existe uma simetria nesse problema. E como é que nós atacamos esse problema? Bom, primeiro pensando, nós sabemos qual é esse ponto ou qual é esse por consequência? Nós não sabemos, então vamos chamar a abscissa desse ponto de A, só para ficar um pouco diferente de x. Se a abscissa desse ponto ela é A e a regra que determina as ordenadas dessa função, ela é a seguinte: pegue os valores de x e eleve ao quadrado, isso quer dizer que a ordenada, ou seja, o y, ele é esse A ao quadrado. Então nós temos aqui um ponto A ao quadrado. E por que chegar nesse ponto é importante? Porque nós temos o ponto 0,2 e nós temos também o ponto A ao quadrado. Portanto, nós já conseguimos equacionar a distância entre esses dois pontos somente em função de A. Como é que fica a distância? A distância ela é dada pela raiz da diferença das abscissas, ou seja, A menos 0 ao quadrado, somada com a diferença das ordenadas também ao quadrado. Portanto, a nossa distância fica raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado menos 2 ao quadrado. Como é que a gente faz esse cálculo da forma mais rápida possível? Quadrado do primeiro termo, A ao quadrado é igual a A quarta, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, menos 4A ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo. Simplificando essa expressão, nós temos a raiz de A quarta menos 3A ao quadrado mais 4. Nós queremos minimizar essa distância, ou seja, nós queremos que a derivada da distância seja igual a zero. E todo exercício de distância tem a mesma sacada. Minimizar a distância ou minimizar a distância ao quadrado produz o mesmo resultado. Então a gente pode fabricar uma função g, que é a função d ao quadrado, e a nossa função g, ela nada mais é do que tudo isso ao quadrado. Por que é conveniente fazer isso? Porque nós conseguimos cortar o quadrado com a raiz. Essa é uma estratégia muito utilizada. Então vamos equacionar a nossa nova função a quarta menos 3a ao quadrado mais 4. E olha só como fica muito mais fácil calcular a derivada de g se comparada com a derivada de d. Aqui nós basicamente só utilizamos a regra do tombo. G' é igual a 4a ao cubo menos 6a mais 0. E esse G' deve ser igual a zero, para que nós encontremos o nosso ponto de mínimo. Vamos colocar o A em evidência. Então nós temos 4a ao quadrado menos 6, que é igual a zero. E aqui existem duas respostas possíveis. Ou A vale zero, ou o 4a ao quadrado menos 6 equivale a zero. Trabalhando essa expressão, nós temos 4a ao quadrado, que é igual a 6, a ao quadrado, que é igual a 6 sobre 4, que por sua vez é a mesma coisa que 3 sobre 2. Portanto, o A é igual a raiz de 3 sobre 2, dado que nós estamos partindo do princípio que o nosso A está aqui do lado positivo do x. Então, nós vamos escolher a raiz positiva. Então nós temos aqui dois pontos críticos e nós vamos definir se de fato o A igual a raiz de 3 sobre 2, que no caso será a nossa resposta, mas finge que você não sabe ainda, se esse valor ele de fato produz uma distância mínima. E aqui compensa a gente realizar o teste da segunda derivada. Nós vamos calcular o g duas linhas em função de A, que ele é igual a 12a ao quadrado menos 6, dado que o g'
ele é dado por essa expressão. E nós vamos substituir nossos dois pontos críticos. No caso, nós vamos calcular g duas linhas de 0 e g duas linhas de raiz de 3 sobre 2. Começando pelo 0, que é mais fácil. 12 vezes 0 ao quadrado menos 6 é igual a menos 6, que é um valor negativo. Então aqui nós temos uma distância máxima. Porém, ao substituir a raiz de 3 sobre 2, nós temos 12 vezes raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, nada mais é do que 3 sobre 2, menos 6. Tudo isso é igual a 18 menos 6, que é igual a 12, que é positivo. E aqui sim nós temos um ponto de mínimo, que é o que nós queríamos. Então a resposta ela é dada por esse ponto crítico aqui. É nesse ponto crítico que nós encontramos uma distância mínima. E aqui cabe ressaltar que o A igual a zero nem faz muito sentido, dado que se o A vale zero, o nosso ponto ele vai estar em cima da parábola aqui na origem. Então vamos agora apresentar as respostas desse exercício, dado que são dois pontos que produzem uma distância mínima até a parábola. Nós sabemos que um desses pontos, com A à direita do eixo Y, ele tem abscissa raiz de 3 sobre 2. A ordenada nada mais é do que a abscissa ao quadrado, portanto, raiz de 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Nós sabemos, através do equacionamento anterior, que o A ele pode assumir um valor positivo e negativo também. Aqui nós tínhamos escolhido somente positivo porque nós estávamos tratando do ponto que está à direita. Porém, pela geometria do problema, nós vemos que tem também um ponto à esquerda, cuja distância também é mínima. Sendo assim, o nosso segundo ponto, a segunda resposta, tem abscissa menos A, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2, e ordenada menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 3 sobre 2. Cuidado com o sinal desta ordenada, que ele também é positivo, dado que nós elevamos esse termo ao quadrado, esse menos fica positivo.